por ele clamamos, Abba, Pai. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, a liturgia deste 17º domingo do tempo comum, através da primeira leitura do Evangelho, traz o tema da oração. Nós iniciamos a meditação sobre o tema da oração no domingo passado, acompanhando a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, ouvindo a descrição da visita de Jesus às irmãs Marta e Maria. Nós acompanhamos Maria aos pés de Jesus, ouvindo atentamente o Mestre. E nós desenvolvemos a meditação tendo presente o tema do silêncio, que é um aspecto da oração. Inclusive acentuamos que a oração é um diálogo com Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que a oração é a relação com Deus. E toda boa relação, ela acontece através do diálogo. É fundamental
para cultivar um bom relacionamento, um excelente diálogo. E o diálogo exige a escuta, e a escuta acontece pelo silêncio. Este é um dos aspectos da oração. A oração exige de nós silêncio, recolhimento, porque a oração não é um monólogo, onde nós falamos exaustivamente e não escutamos o Senhor que quer falar conosco. Para ouvir, nós precisamos aprender a fazer silêncio. Este é um dos aspectos da oração. E hoje eu gostaria, à luz do Evangelho, de descrever outros aspectos da oração cristã. Primeiro é necessário dizer que alguns cristãos têm dificuldade para rezar. Alguns procuram os sacerdotes para pedir instrução sobre o modo correto de orar. É o próprio Jesus quem nos ensina a orar. Hoje no Evangelho, os discípulos, depois que Jesus terminou a sua oração, perguntam, pedem, mestre, ensina-nos a rezar, como devemos rezar? E Jesus ensina a oração que nós repetimos, a oração do Pai Nosso. Nós rezamos esta oração que foi ensinada pelo próprio Senhor. A oração do Pai Nosso é o modelo de toda a oração. A inspiração para a oração pessoal, ou o roteiro para a oração pessoal, está na oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Nós repetimos essa oração porque é a oração pronunciada pelos lábios do próprio Senhor, e ao mesmo tempo nós buscamos a inspiração na oração de Cristo para fazer a oração pessoal, aquela que brota do nosso coração. E quais são os elementos ou as características que encontramos na oração ensinada por Cristo? Um elemento nós já aprendemos no domingo passado: o silêncio, o recolhimento. É interessante observar que os discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Perguntam: Jesus, como nós devemos rezar? Depois que Jesus terminou a sua oração, Jesus se retira para rezar, e quando ele se coloca com os discípulos, eles pedem que Jesus os ensine a rezar. O primeiro elemento é o silêncio, meditado no domingo passado. O segundo elemento da oração cristã: Jesus começa a oração dizendo Pai. A oração é uma relação com Deus que é Pai. É uma oração que se desenvolve considerando que o nosso interlocutor é o nosso Pai. Portanto, com Deus nós tratamos como o filho que está conversando com o seu Pai. Deus não é um desconhecido, Deus é nosso Pai. E diante do Pai nós nos despimos para dizer aquilo que realmente está acontecendo conosco. A oração precisa ser marcada por esse diálogo entre o filho que sinceramente fala com o Pai e que tem disposição para ouvir, acolher os conselhos do Pai. A oração é esse encontro amoroso com Deus, um Deus que é Pai, que nos ama. É um Pai que quer sentar conosco para ouvir, um Pai que quer sentar conosco para oferecer os seus conselhos. É um elemento importante da oração, que nós corremos o risco de formalizar tanto a nossa oração que nos esquecemos que Deus é nosso Pai e que nós podemos falar com Ele como o filho que se dirige ao Pai, e o Pai amoroso escuta o filho e oferece para o filho os seus conselhos. Não se esqueça, a oração é um diálogo entre o filho e o Pai e o filho. Fale com Deus como filho. Você é um filho de Deus. Você não é um empregado.
Você é um filho que pode falar com o Pai. Esse é um elemento importante. Outro elemento que aparece na oração de Jesus. A oração ensinada por Jesus é uma oração simples. Veja que nós não encontramos nada muito elaborado na oração de Jesus. É uma oração simples. É uma oração que nasce do coração. A nossa oração precisa ser diante de Deus uma oração simples. Nós vamos criando uma série de formalidades. Isso nos impede de viver uma oração profunda, porque ficamos ocupados com as formalidades da oração, com a cerimônia da oração, e nos esquecemos de rasgar o nosso coração e falar com simplicidade. É tratar com o Pai das coisas de cada dia, das coisas que fazem parte da nossa vida. Simplicidade. A oração exige simplicidade. A oração autêntica passa pela simplicidade. Nós vamos conversando e no colóquio simples com Deus Pai, nós rasgamos o nosso peito e apresentamos a Ele tudo aquilo que trazemos. E também a oração ensinada por Jesus contempla a realidade da vida. O que Jesus está ensinando os discípulos a pedir? As coisas de cada dia. O pão nosso de cada dia, a graça de perdoar aqueles que ofendem e a graça de não cair em tentação. Jesus está ensinando que a matéria da nossa oração é o nosso dia a dia. Nós apresentamos a Deus na oração o quê? Aquilo que faz parte da nossa vida, as nossas lutas, as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas incertezas, as pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, aquelas que cruzam os nossos caminhos, as realidades que nós não conseguimos resolver. São as coisas do dia a dia. É tudo isso que nós apresentamos a Deus. Jesus é simples na oração e na simplicidade Jesus ensina que a matéria da nossa oração é a vida. É aquilo que nós enfrentamos, é aquilo que nós passamos, os dramas da nossa existência. É tudo isso que nós apresentamos a Deus. E uma quinta e última característica da oração. No texto da primeira leitura, nós ouvimos a oração de intercessão de Abraão. Chega até a ser irritante a oração de Abraão, porque Abraão insiste com Deus, ele persiste na oração. Deus não ficou irritado, mas nós ficamos irritados com a oração de Abraão. Parece que não está entendendo. Deus já disse que não tem como preservar Sodoma e Gomorra, porque não há justo em Sodoma e Gomorra. Veja a paciência de Deus. Isso nos consola, de saber que Deus foi paciente com Abraão e Deus é paciente conosco. Nós não temos muita paciência, mas Deus é paciente, bondoso e compassivo. Abraão insiste, mas o que o texto está enfatizando? Que a nossa oração precisa ser uma oração constante. É a constância. O tema da oração de intercessão de Abraão é o tema da oração constante. Você precisa ser constante. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Deus conhece o nosso coração e as nossas necessidades. A constância na oração, a persistência, não é para demover Deus das suas ideias, para que Ele seja convencido que as nossas ideias são melhores que as ideias que Ele tem. Não se trata disso, absolutamente. Nós não vamos demover Deus das suas convicções, porque Deus está equivocado nas suas convicções e as nossas convicções são superiores às convicções de Deus. Absolutamente. Deus é Deus. Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, conhece todas as coisas. A oração constante e persistente é para que nós compreendamos que nós precisamos estabelecer esse colóquio com Deus cotidianamente. Nós precisamos cultivar esta relação com Deus, e também para que nós sejamos
plasmados por Deus, isto é, para que nós, ou a nossa vontade, a nossa oração esteja em conformidade com a vontade de Deus. O Evangelho nos ensina. Jesus está respondendo a questão, mas por que insistir na oração? Por que pedir com insistência e constância? É para fazer Deus mudar de ideia? Jesus diz: se vós que sois maus, quando o filho pede um ovo, um peixe, vocês não entregam serpente e escorpião. Muito mais é Deus, o vosso Pai que está no céu. Deus sabe o que é o melhor para nós. A persistência e a constância na oração é para que nós estejamos com Ele cotidianamente, porque dele nós precisamos. Deus não precisa de nós precisamos dele. E para que os nossos planos possam se conformar ao plano de Deus, à vontade de Deus. Vamos pedir ao Senhor a graça da perseverança na oração. Não nos esqueçamos das características da oração. A oração requer silêncio, esse recolhimento, para falar e ouvir com atenção o que Deus quer falar. Não nos esqueçamos que Deus é Pai e devemos nos dirigir a Ele como filhos. Ele é um Pai amoroso, um Pai que escuta, que tem paciência para nos escutar. Não nos esqueçamos que a oração cristã é uma oração que se desenvolve na simplicidade. Não fique preocupado com a cerimônia, com a formalidade da oração de cada dia. Rasgue o seu peito e na sua simplicidade, do modo como você sabe falar e se dirigir a Deus, na simplicidade. Também a oração tem como matéria as coisas do dia a dia. São as situações da vida, as realidades da vida. É isso que nós levamos para a nossa oração. E por fim, uma oração persistente e constante, para que a nossa vontade possa se conformar à vontade de Deus, para que nós compreendamos que nós precisamos de Deus, porque sem a graça de Deus o homem sucumbe, nós ficamos pelo caminho.